Pensa só, de um lado, aquela API que a gente integra e tudo, sabe, simplesmente flui. E do outro, aquela em que cada novo endpoint é uma caixa de surpresas, e nenhuma delas é boa. A diferença entre essas duas tem nome: experiência de desenvolvimento, ou DX. E hoje, a gente vai mergulhar fundo no blueprint para construir APIs em Laravel que não só funcionam, mas que dão gosto de usar e, o mais importante, de manter. Pois é, essa pergunta é o que divide os projetos que só sobrevivem daqueles que realmente decolam. Porque, vamos ser sinceros, ter endpoints que retornam algum dado é o mínimo do mínimo, né? É quase uma formalidade. A verdadeira mágica, a qualidade que economiza nosso tempo, nossa sanidade e muita frustração está em como esses dados são entregues. Vamos botar isso lado a lado para ficar bem claro. À esquerda, a gente tem a API que só funciona. É um verdadeiro campo minado, onde cada feature nova é um risco de que quebre outra coisa e dar manutenção é um pesadelo. Agora olha para a direita. Uma API com DX excelente. Organizada, previsível, onde as coisas fazem sentido. A diferença aqui não é só técnica, é a diferença entre uma equipe que vive apagando incêndio e uma equipe que consegue ser produtiva e inovar. Beleza, então vamos botar os pingos nos is. O que é, afinal de contas, essa tal de Developer Experience, ou DX, quando a gente fala de APIs? E mais importante, por que isso deveria estar no nosso radar? E o ponto-chave é exatamente este. DX não é só um carinho para quem está consumindo a API do lado de fora. É uma via de mão dupla. Claro, beneficia quem está integrando e precisa de agilidade, mas beneficia e muito a nossa própria equipe, que precisa manter e evoluir esse código sem querer arrancar os cabelos. É sobre tornar o ciclo de vida inteiro da API algo fluido, sem atrito. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, na fundação, no alicerce. O contrato da API é aquele acordo sagrado que define como o mundo lá fora vai conversar com o nosso sistema. Um contrato forte é, acima de tudo, previsível. Isso quer dizer nomes de endpoints que a gente bate o olho e entende, sem precisar de um manual. Um versionamento claro para a gente não quebrar a aplicação de um cliente a cada deploy. Usar os códigos de status HTTP do jeito certo para todo mundo saber o que aconteceu. E, crucial, ter um plano para aposentar versões antigas. Isso não é burocracia, pessoal. É construir confiança. E essa frase aqui, nossa! Ela resume perfeitamente o próximo pilar. Se o contrato é a promessa, a forma como a gente lida com erros é a prova de que essa promessa vale alguma coisa, mesmo quando tudo dá errado. Olha só a diferença gritante. De um lado, o caos. Receber HTML no meio de uma resposta de API, mensagens vagas que não ajudam em nada, formatos que mudam a cada erro. Do outro, a paz de espírito. Uma estrutura JSON padronizada, bonitinha, com mensagens claras que de fato ajudam a resolver o problema. Isso transforma um momento de frustração em um debug de 5 minutos. Beleza, agora vamos subir um nível e falar da camada com a qual quem consome a API interage no dia a dia. É aqui que a mágica acontece, ou que o pesadelo começa. Pensa na jornada de quem está integrando. Primeiro passo, autenticação. Tem que ser simples, direto, sem mistério. Depois, validação. O feedback precisa ser um mapa, não um muro na sua frente. E por fim, a consulta de dados. Uma boa API não te força a pedir um endpoint novo para cada filtro diferente. Ela dá as ferramentas para explorar os dados de forma flexível. Ah, esse slide aqui é um clássico. Receber uma mensagem de erro tipo dados inválidos fornecidos. Tá, e aí? O que eu faço com isso? É um beco sem saída. Agora, olha a outra resposta. Ela aponta o campo exato e a regra que foi violada. Isso transforma a frustração em ação imediata, economiza horas de debugging e dezenas de trocas de e-mail. Ok, agora vamos abrir o capô, porque uma experiência incrível por fora só existe se a casa estiver em ordem por dentro. A performance e a arquitetura interna são o motor de tudo isso. Esse conceito aqui é sensacional. Pensa nessa camada como um tradutor universal, um diplomata entre o seu mundo interno, com suas convenções e sua bagunça organizada, e o mundo externo. Ela garante que a gente possa refatorar o banco de dados, mudar de snake case para qualquer outra coisa, e quem consome a API nem fica sabendo. Isso é liberdade para evoluir o back-end com segurança.
Para a API não só funcionar, mas voar abaixo, 3 pilares são essenciais, especialmente em Laravel. Primeiro, pelo amor de Deus, evitar o problema do N+1 com eager loading para não matar o banco. Segundo, usar cache de forma inteligente naquelas respostas que não mudam a cada segundo. E terceiro, mover tarefas demoradas, tipo enviar e-mails, para filas assíncronas. Para quem consome, a soma disso tudo é uma API que parece instantânea. E não dá para a gente esquecer que a experiência de desenvolvimento começa em casa. É a nossa experiência. Uma API que é um inferno de manter internamente, mais cedo ou mais tarde vai se tornar um inferno para quem consome. Código bem organizado, com testes automatizados e boas ferramentas não é luxo. É o que permite que a nossa equipe entregue um DX excelente lá na ponta de forma sustentável. Certo, foi bastante coisa, né? Então vamos amarrar tudo isso num checklist bem prático para a gente poder fazer uma autoavaliação sincera da nossa própria API. Vamos começar pela fundação. Olhando para a API, o contrato é sólido? Os erros são sempre consistentes? Ou cada um é de um jeito? A validação ajuda de verdade? A autenticação diferencia bem por que um acesso falhou? E as consultas, elas seguem um padrão previsível? Se a base não estiver firme aqui, o resto todo vai balançar. E, avançando, a transformação de dados mantém o Camel Case em todos os lugares? A documentação é um guia vivo com exemplos que funcionam ou é uma peça de museu? A performance é monitorada para pegar gargalos antes dos clientes reclamarem? E sendo bem honestos, as ferramentas e padrões que a equipe usa estão realmente ajudando ou só criando mais burocracia? E a mensagem final é esta. Não é para sair daqui querendo resolver tudo de uma vez. Melhorar a DX é um processo. É um jogo de longo prazo. Cada pequeno passo na direção certa, cada melhoria, constrói uma API e uma base de código muito mais robusta e, principalmente, mais agradável de se trabalhar. Para fechar, fica a reflexão. Olhando para esse checklist todo, qual é aquele item que, se fosse melhorado amanhã, traria o maior impacto para a sua API e para a sua equipe? Pense nisso. Se essa nossa conversa de hoje deu pelo menos uma luz de por onde começar, a missão de hoje foi cumprida. Deixa aí nos comentários qual ponto vai ser o primeiro a ser atacado.